Eu quero saudá-los com a paz do Senhor Jesus. Pedir que bondosamente, você que já está de pé, pegue a sua Bíblia e abra em Mateus capítulo de número 25. Sem delongas, abra a sua Bíblia. Evangelho de Mateus capítulo de número 25. Se você achou, diga amém. Eu quero ler com os senhores nesta noite, debaixo da graça e da misericórdia de Deus. Eu quero ler o versículo de número 6. Diz assim a palavra de Deus: mas à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Amém, amém, amém. Tome assento por bondade. Eu queria muito que você me desse a sua atenção agora e que você não se permitisse que ninguém ao seu lado tomasse a sua atenção. Talvez aquilo que eu vá dizer nesta noite, de alguma forma Deus pode ser que fale com você alguma coisa. A Bíblia fala que aquele que tem ouvidos ouça, e que a gente tem que estar atento àquilo que Deus às vezes quer falar conosco. O tema da ministração desta noite que foi me passado é Ele Vem. Você acredita nisso? Você espera por isso? Gente, até no carnaval estão anunciando a vida de Jesus. Coisas que eu nunca imaginei ouvir na minha vida, eu vejo nesses dias e nessa geração acontecendo. Não são coisas bobas. E apesar da maneira como Deus tem falado ao mundo, usando recursos um tanto quanto estranhos, lembre-se, na Bíblia Deus quando queria falar, Ele usava até animais, jumentos, para poder pronunciar a voz dele. E o que Deus tem feito nesses últimos dias, falando sobre a vinda de Jesus, é uma coisa que a gente tem que dar uma paradinha para dar uma atenção especial. Mas eu quero me voltar para esse texto, Mateus capítulo de número 25. Esse capítulo inteiro vai falar o tempo todo de dois grupos de pessoas. Ele vai falar de dois grupos de pessoas, uma delas chamadas de prudentes, outra de nécia. Ele vai falar de dois grupos de pessoas, um grupo que granjeia os talentos que Deus dá e um grupo que enterra os talentos que Deus dá. E ele encerra esse capítulo falando de dois grupos de pessoas que na Bíblia são chamados de ovelhas e de bodes. O capítulo inteiro, Cristo está dando uma lição para todas as pessoas. E talvez a principal lição que ele traz neste capítulo inteiro é que de fato a igreja, o povo que se diz de Deus, é formado por dois grupos de pessoas. O grande lance é eu tentar entender que grupo eu faço parte, de que grupo eu estou, encaixado nele. E acredite, o que eu vou dizer nesta noite é a parte mais difícil de um cristão, é ter clareza. Como é difícil nós enxergarmos. Eu consigo enxergar o defeito de cada um de vocês, mas eu não consigo enxergar os meus. Eu consigo apontar para Ailton e dizer assim: você erra nisso, você falha naquilo, você não presta nisso, você tropeça ali, mas eu não consigo visualizar as minhas falhas, enxergá-las. E isso é muito claro no texto. A beleza disso é que o texto me dá ferramentas para entender quem eu sou no meio desse baluarte de pessoas. E eu preciso entender. Porque talvez se eu entender quem eu sou, eu posso ter a chance de estar no lugar certo. E se estiver no lugar errado, eu tenho a chance de sair desse lugar e ir para a posição certa diante de Deus. Mas o texto que eu li, o versículo 6, é a história talvez mais falada de muitos autores que vão falar de parábolas. Parábolas eram ensinos que Jesus tinha e uma maneira muito dele de tentar falar uma realidade, só que de uma forma mais amenizada, usando ferramentas que eram normalmente do dia a dia daquele povo, da cultura daquele povo, ou do local onde eles estavam. E esse texto do capítulo 25, do versículo 6,
é a desembocadura de uma história chamada a parábola das 10 virgens. Quer ver como é famoso? Quem conhece, levanta a mão e dá glória a Deus. Todo mundo conhece essa história. O que muita gente não conhece é o que essa história quer dizer. É porque que Jesus usou a história de um casamento que não é o casamento que a gente está acostumado a ver. Via de regra, a gente vê um casamento acontecendo, tem lá um padre, tem lá um pastor, vem lá o noivo, vem para o altar, espera a noiva vem caminhando, normalmente com um pai, e esse pai entrega para esse noivo, e a partir daquele instante, começa-se uma cerimônia, que no fim, alguém, seja ele o ministrante, vai dizer, eu declaro-vos marido e mulher, e a partir daquele momento, que de fato eles são marido e mulher oficialmente, eles saem para viver as núpcias dele e viver o casamento. Esse é o casamento nosso, tradicionalmente aqui da nossa região ocidental, mas no Oriente não é assim. E eu quero falar para a gente entender aonde eu quero ministrar nesse texto. Eu quero falar desse casamento, como é que se dava, para você entender o que Jesus estava tentando dizer. Porque dos versículos 1 em diante, você vai ver Jesus contando a história de um casamento que estava acontecendo com 10 virgens. E que as 10 estavam esperando um noivo. E que 5 delas entram com o noivo preparadas para a noite de núpcia, e 5 delas ficam de fora. No meio desse casamento ele acontece de noite. O texto fala meia-noite, na virada da noite. E fala também que uma parte dessas mulheres estavam preparadas com azeite extra e a outra não. E que quando Cristo entra com essas noivas para a noite de núpcias, ou o noivo entra para essa noite de núpcias, a Bíblia diz que as 5 que ficaram de fora choraram desesperadas, porque a porta não se abriu mais, e não se abrirá mesmo, é fato isso. Mas para você entender como é que funciona o casamento, inclusive até nos dias de hoje para os judeus, eu quero navegar com você no casamento do povo judeu, para você entender o que Jesus estava tentando ensinar. A primeira coisa que eu tenho que entender é que existia uma fase chamada desposório. Nessa fase, o noivo e os pais iam até a casa da futura pretendente, mulher, esposa, e juntamente com o casamenteiro eles faziam ali um contrato, um acordo, e nesse acordo era definido a data em que eles iriam fazer este casamento, aonde eles iriam morar e o tempo que a mulher esperaria para entrar nesta casa. Via de regra, esta celebração, este momento, ele acontecia 1 ano a 1 ano e meio depois que eles sentavam para conversar sobre o casamento. Mas tem um detalhe: no momento que o casamenteiro, o futuro marido e a futura esposa acordaram que iriam se casar, a partir daquele instante, aquela mulher estava separada e era considerada para a sociedade esposa desse futuro marido. Ela não seria esposa no futuro, a partir daquele dia ela já era mulher daquele homem, e ela teria que ficar separada pelo tempo que ele fosse construir a sua casa. E por volta de 1 ano e meio, eles se reuniam para fazer um contrato de casamento. Esse contrato de casamento que chamava-se Ketuba, e esse Ketuba, quando eles escreviam, ficava determinado o que o marido ia fazer para esta mulher, e não necessariamente o que esta mulher faria para ele. Do contrato ficava definido que ele tinha que sustentar aquela mulher, dar uma casa para ela e pagar o dote para ter direito a ela. Ele chamaria o pai e pagaria uma quantia, normalmente em dinheiro daquela época ou em animais, e era caro o dote de uma mulher que seria esposa. Quando eles faziam isso, eles iam então trabalhar a cerimônia do casamento, que daria-se mais 1 ano e meio, porque o marido precisava construir primeiro uma casa, normalmente do lado da casa do pai, e assim que ele terminava de construir essa casa, ele então mandava avisar: nós vamos começar a semana de casamento. O nosso casamento aqui no nosso ocidente leva um dia, normalmente 2, 3 horas. O casamento em Israel leva 1 semana, irmãos. É 1 semana de festividades. É 1 semana de muita alegria, de muita comida, muita bebida e muita dança. É assim que eles fazem. O casamento se dava e era anunciado que seria feito esse casamento, e quando a cerimônia ia se iniciar, a primeira coisa que acontecia, o que nós conhecemos no hebraico de Sheva Brachot,
que eram as bênçãos nupciais que aconteciam. O marido chegava sobre esta esposa, colocava nela o bedequém, que é uma espécie de véu, e esse véu, depois de colocado, ele declarava bênção sobre a vida daquela mulher, da sua futura esposa. E ele colocava esse véu, dizendo para ela: olha, eu estou colocando esse véu para você, não porque eu me encanto apenas com a tua beleza, que eu não te amarei apenas porque você é formosa ou bela, mas eu te amarei quando não houver mais beleza, quando a beleza estiver escondida lá dentro. E tudo aquilo ali acontecia debaixo de uma coisa que a gente conhece no hebraico como rupá. E o rupá era uma cabaninha que normalmente era composta por uns talites, e essa cabana era aberta ao redor. Ela não tinha nos 4 pilares que ela tinha nada fechando, porque os noivos ficavam embaixo desta rupá, e eles deixavam tudo aberto, porque eles estavam dizendo aos convidados: a nossa casa sempre estará aberta para todos aqueles que forem convidados e que quiserem chegar até a nossa casa. Quando você vai olhando essa cerimônia, eles, depois de fazerem todo este ritual, aí aparece as virgens, as amigas virgens da noiva. Todas elas tinham que ter uma lamparina, porque toda esta cerimônia acontecia à noite. E então se declarava: aí vem o noivo. Quando o noivo chegava para passar por este ritual, cada virgem tinha que ser 10, acendia a sua lamparina. E quando encerrava-se aquele momento de bênçãos, de troca, de declaração de que a partir daquele momento, de fato, ela iria consumar o casamento dela, o noivo olhava um corredor que ao redor dele existiam as 10 virgens na porta da casa, cada um com a sua lamparina, fazendo um corredor, iluminando o caminho deste noivo e desta noiva. E uma vez que eles entrassem ali dentro daquela casa, todos ficavam esperando o amanhecer. Quando amanhecia, era o momento mais crucial para a vida da família e para a vida dos convidados, porque o noivo ia pegar um lençol branco que era colocado na cama dele. O lençol nunca poderia ter sido usado, tinha que ser sem nenhuma mancha, tinha o linho mais puro e fino que existia naquela época, e passado por todo um processo e um ritual de purificação. E naquele manto branco, naquele lençol, ele ao acordar se levantava e pendurava na porta para que todos vissem o sangue nele, como sinônimo de que aquela mulher tinha se casado virgem com ele, e que com a perca da virgindade houve aquela mancha de sangue. Começava-se, quando se olhava esse momento, uma grande festa que virava uma semana de festividades. E o noivo e a noiva festejando-os alegremente. Aonde? No quarto por 7 dias. Saía de lá normalmente já grávida, irmã. Era uma coisa incrível. Já se sabia que depois de 7 dias naquela prova, a irmã sairia dali grávida, muito provavelmente. O casamento se dava desse jeito, irmãos. E todo esse ritual que acontecia com estas lamparinas, com essas virgens, trouxeram para Jesus elementos fundamentais para entendermos uma grande lição que ele está nos ensinando em Mateus no capítulo 25. Então pegue a sua Bíblia, por favor, e abra em Mateus 25, para que você possa agora acompanhar o que eu irei falar olhando para a sua Bíblia. Porque quando a gente olha para esse casamento e se volta para o texto, o capítulo de número 25 e o versículo de número 2 diz assim: e 5 delas eram prudentes, e 5 eram loucas, ou em algumas traduções disse nécias. Pastor, o que Jesus estava falando e por que ele estava falando que existiam 5 prudentes e 5 nécias? A primeira coisa que você tem que entender é o que o nosso dicionário define como prudente. Para você entender o que Jesus estava chamando elas de prudentes, 5 delas, e as outras 5 de nécias. Quando você olha o dicionário Oxford
e descobre o que quer dizer ser prudente. Lá diz assim: quem tem prudência, que não procura o perigo, que é cauteloso, que é sensato, que é ajuizado, que costuma se precaver, que se prepara antecipadamente, que é precavido, que é previdente, é o indivíduo que se prepara para momentos difíceis. Esse é o conceito de prudência. O conceito teórico de nécio é diferente disso. É aquele que é desprovido de conhecimento, de discernimento, é estúpido, é ignorante, é aquele que não tem aptidão ou competência, que é incapaz, que é inepto. Os nécios são loucos, e a Bíblia chama eles de loucos, porque no grego a expressão mais literal que tem é loucos. E você sabe por que a Bíblia diz que existem 5 mulheres ali prudentes? E com toda essa teologia que a gente vai buscar e conhecimento sobre o que é prudência, a gente entende que eram pessoas preparadas, entendidas, que estavam atentas, que não foram pegas de surpresa, que se prepararam, que se precaveram, ao passo que aquelas que eram loucas, apesar de terem as mesmas características, foram chamadas de virgens. Estavam todas juntas, caminhavam todos no mesmo lugar, esperavam todos o mesmo noivo, mas a Bíblia chama elas de loucas. E por quê? Porque elas levavam uma vida de acordo com o modo como elas entendiam ser o certo. E é curioso, porque apesar de todas esperarem o noivo, a gente conhece uma parábola chamada a parábola do trigo e do joio, que fala também de 2 grupos de pessoas que estavam esperando um acontecimento. E a parábola do trigo e do joio diz que um dia, quando fosse para acontecer a grande ceifa, o joio, meu irmão, iria ser queimado, mas o trigo seria tomado pelo Senhor. Quando nós olhamos para essas prudentes e estas décias, a gente já aprende uma coisa importante. Aqueles que estão na igreja são conhecidos por Cristo como prudentes ou loucos. E o que define se eu sou prudente ou louco é a maneira como eu vou caminhar nesse texto a partir de agora. O texto diz no versículo 3, olhe para a sua Bíblia, em Mateus 25 assim: as loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeites em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Olhe para cá. As lâmpadas, você já viu a lâmpada de Aladim, que você esfregava assim, ouvia no desenho se esfregando? Naquela época as lâmpadas eram de barro e eram muito parecidas quando você olhasse com aquilo. Só que ali onde sairia o gênio fica um fiapo de fio, um pedaço de fio, aonde se acendia e o azeite ficava dentro. Só que como a noite era longa, porque a cerimônia de casamento, apesar de eu ter sintetizado ela era muito longa, eles tinham que levar azeite extra. Então se levava uma lamparina na mão com azeite extra apagada, e a outra lamparina na mão com azeite dentro e acesa, porque quando essa aqui estivesse prestes a apagar, ela só trocaria a mão e passaria o fogo para outra mão, mas manteria o fogo aceso na sua lamparina. A Bíblia fala que existiam 2 tipos de pessoas ali virgens: mulheres que estavam preparadas com azeite extras, e as 5 que não estavam preparadas. E quando eu vou buscar entendimento, quem eram essas pessoas? O texto mostra claramente que existem pessoas que mantêm consigo mesmo azeite que a gente chama de azeite da comunhão, mantém aceso o relacionamento com Deus, mantém aceso o seu altar diante de Deus, mantém vivo dentro de si a comunhão com o Todo-Poderoso. Mas há pessoas que literalmente são como nécios, que vivem um culto de cada vez, que são crentes quando estão no culto, são cristãos quando estão em uma igreja, e quando fora dela vivem exatamente como entendem ser melhor viver, e vivem ao seu modus operantes mesmo. Eu vivo como eu quero, é como a gente vê hoje, meu corpo é as minhas regras.
E quando eu olho para isso, a Bíblia fala que aquelas que eram prudentes, elas carregavam azeite extra. Isso me faz entender que elas estavam preparadas não só para aquele momento, mas para outros momentos. Isso quer dizer que na casa destas pessoas, elas conseguiam ser servas de Deus, elas conseguiam, fora do conceito religioso, estarem com as suas chamas acesas diante de Deus, porque toda esta parábola é uma simbologia da relação do crente com o noivo. E quando a Bíblia fala do noivo, a Bíblia aponta para Cristo Jesus como sendo aquele que um dia voltará para buscar a sua noiva, aleluia. E ele voltará. E eu tenho certeza que será mais breve do que nós imaginamos. Capítulo 25, versículo 5 diz uma coisa muito interessante. E tardando o esposo, cochilaram todas e dormiram. Eu aceitei Jesus dia 16 de outubro de 1996. Quando eu aceitei Jesus em 96, ou melhor, 20 de outubro de 96, o que eu mais ouvia falar na igreja era que Jesus estava voltando. De 96 para cá são 20 e tantos anos, irmãos, quase 30, vai fazer daqui a 2 anos, seguindo Cristo. E eu lembro que quando eu aceitei a Cristo, eu peguei uma onda Araguaci muito interessante. Era a onda que existia dos filmes que falavam do arrebatamento, chamados Deixados para Trás. Aí tinham Deixados para Trás 1, o 2, o 3, o 4. E cada filme ia contando uma parte do Apocalipse e ensinando que no fim Jesus estava voltando. A igreja do Brasil inteiro foi sacudido com a mensagem que Jesus estava voltando. Quem lembra disso aqui, para saber se eu estava falando sozinho? Não, então muita gente lembra disso. Tem gente aqui com mais de 30 anos de crente também. Mas tem um detalhe: todos que esperavam ardentemente a vinda de Cristo não perceberam uma coisa interessante. Se você ler o livro de Atos dos Apóstolos, você vai perceber que os cristãos esperavam ardentemente a vinda de Cristo. O que muitas pessoas não se atentam é que um dos maiores sinais da vinda de Cristo, você sabe qual é? É o adormecimento espiritual. Desde a época que Jesus anunciou, quando estava subindo para o céu, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, a Bíblia diz que 2 anjos aparecem. Estava todo mundo olhando para cima, Jesus desaparecendo na nuvem, diz: vocês estão assim aflitos por quê? Assim como vocês viram ele subindo, ele voltará, ele descerá, ele virá mais uma vez, aleluia. Então os crentes começaram a vender as suas propriedades, e está escrito em Atos dos Apóstolos. Eles começaram a trocar as coisas e dizer assim: bem, Jesus está voltando, eu espero ardentemente pela vinda dele. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou vender o que eu tenho, vou dividir com os que não têm. E em Atos dos Apóstolos a Bíblia mostra que todos tinham tudo em comum, meu irmão. Não tinha esse negócio do irmãozinho pobrezinho e o irmão ricozinho, não. Não tinha o irmão com a roupa rasgada e outro com a roupa boa, não. Todo mundo andava no mesmo naipe. Sabe por quê? Porque todo mundo dizia assim: a minha esperança é o céu, a minha vida eterna é o que me interessa, é o céu de glória onde eu quero morar. Mas não foi só assim em Atos dos Apóstolos. Você vai ver claramente isso acontecendo nas cartas do Apocalipse. Eles esperavam a vinda de Jesus. Jesus inclusive faz questão de dizer assim: eu voltarei, comigo eu trarei o meu galardão, e eu darei a cada um segundo a sua obra. Ele alimentou nos cristãos daquela época que ele voltaria. 300 anos se passam. Você vai ver o imperador Constantino paganizando o cristianismo, transformando nessa bagunça que se transformou neste império durante muitos séculos, onde o cristianismo deixou de ser o centro para a pessoa ser o centro dentro dele. Mas uma coisa o cristianismo pagão não conseguiu tirar: todos tinham a esperança: Jesus voltará. Quando eu aceitei Jesus, eu não estava na febre como parecia quando eu falei.
Eu não peguei a febre do momento. Quando eu aceitei Jesus, eu experimentei o que seria o último momento da esperança da vinda de Cristo. Eu peguei isso, os meus filhos não pegarão, os seus netos não pegarão. E não pegarão por quê, pastor? Porque há uma profecia na Bíblia, não só em Mateus 25, mas em Mateus 24 também, que um dos maiores acontecimentos que apontariam para a vinda de Jesus Cristo seria o adormecimento espiritual. E vejamos se de fato não é assim. Quando a gente olha para a Bíblia, o texto diz que estavam, pela demora do noivo, tanto as prudentes como as loucas cochilaram e dormiram. Não foi só as loucas que se perderam na noção de tempo. A Bíblia diz que aqueles que estavam prudentes, ou seja, aqueles que mantinham comunhão, aqueles que tinham relacionamento com o Espírito Santo, aqueles que serviam a Deus com excelência, até estes também adormeceram. E esse adormecimento foi profetizado por Jesus em Mateus 24, versículo 12. Ele fala disso. E ele aponta para dentro da igreja como a iniquidade sendo o maior motivo deste esfriamento. A última igreja a receber uma carta escatologicamente foi a igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia foi a única igreja que não recebeu nenhum elogio, ela só recebeu repreensão. E esta última igreja laodiceana, que é a 7ª carta do livro de Apocalipse, capítulo de número 3, revela a última dispensação escatológica da igreja na terra. E quando você vai ler a carta à igreja de Laodiceia, você vai ver que ali existia um povo que se perdeu em si mesmo, que perdeu a noção de tudo dentro da igreja, do respeito, do culto, de quem é. E Deus chega a dizer que dá vontade de vomitar quando olhava para esta igreja. E é curioso, porque na dispensação de tempo, a última igreja mostraria o seu cochilo espiritual como sinal de que Jesus voltaria. Vejamos umas coisas que são interessantes, que eu quero compartilhar com você nesta noite. Nós fizemos hoje, Edivone, num tempo onde a galera está adormecida na fé mesmo. Se acomodaram, literalmente. Pessoas que enterraram seu talento, tudo é meio que feito de qualquer jeito. Levanta quem é líder de ministério aqui a mão, por gentileza. Eu quero que vocês me corrijam se eu estiver errado. Há um esforço, Franciáurea, absurdo de quem lidera para tentar bajular as pessoas para fazerem o mínimo possível para Deus. Eu estou errado? O mínimo possível para Deus. Nós bajulamos para estarem no culto, nós bajulamos para as pessoas cultuarem a Deus, nós estamos bajulando para que eles cuidem das coisas que são de Deus. E mesmo com todo o esforço do mundo que um líder tem hoje, o que você recebe como paga muitas vezes é o desprezo, é alguém te criticar, é alguém dizer que você é exagerado ou você quer se aparecer. E as pessoas não entendem que o que está acontecendo hoje, quando eu vejo algumas pessoas tocando por tocaio, olha para cá. Tem gente que está sentado aqui me assistindo, que quando foi novo convertido, cheio da fé em Deus, orou de joelho e disse assim: Deus, me dá o talento para eu aprender a tocar um instrumento desse. Deus ouve do céu, inspira a mente do camarada, o camarada se torna um grande músico. E hoje o que faz a Deus é por fazer. Não há prazer no que faz. Se faz porque se está numa escala, se faz porque o líder está chamando, se faz porque temos a obrigação, se faz porque o pastor vai pregar no encerramento falando sobre isso, se faz por fazer. E a Bíblia ensina que assim seria nos últimos dias.
É interessante que eu lembro de um tempo em que chegar cedo na casa de Deus era tão gostoso. Quem conheceu a Assembleia de Deus da Rua 3 aqui? Levanta a mão. A gente tinha uma irmã ali chamada Irmã Joaquina. Quem conheceu? Rapaz, ninguém gostava dessa irmã. Essa irmã era o ódio de treva na vida de um bocado de irmão. Mas era uma irmã que eu amava com a alma. Pastor, por que ela era uma irmã do ódio da treva? Porque ela era zelosa. Se ela visse um irmão brincando na igreja, ela ia assim: respeita a casa de Deus. Era na frente de todo mundo. Respeita a casa de Deus. Quando acabava o culto, se alguém deixasse papel, volte aqui, vai pegar o papel. Isso aqui não é a casa sua, não, é a casa de Deus. Ela era zelosa pela casa de Deus. E eu sempre era o primeiro a chegar. Então a casa dela era dentro da igreja. Eu batia a porta, ela abria, e eu sentava. Ela disse: eu já estava fazendo um cafezinho. Uma senhora dos seus 60 e tantos anos. E eu esperava a igreja. E quando a igreja abria, eu lembro disso. Eu sei que você experimentou isso. Eu ia dobrar o meu joelho e a gente passava 30 minutos no mínimo orando na presença de Deus, sem olhar para o lado, sem saber quem estava entrando, quem estava chegando. Não tinha esse negócio do menino estar no som, não tinha nada disso não, meu irmão. O pessoal do Ministério do Louvor estava todinho lá de joelhos, meia hora orando ao Senhor. Quem lembra disso aqui, para ver se é só eu que vivi isso? Você marca o culto 7h30 e você diz assim: nós vamos orar 10 minutos. O camarada olha assim: cara, eu vou lá para as 8, que é a hora que ele está pregando. Ele não quer participar do louvor, porque o louvor agonia, o som incomoda, ele fica angustiado. Ela não quer participar da oração, porque ela não tem o que falar para Deus. Ela dobra o joelho ali, e ela, depois de 30 segundos falando com Deus, ela já falou tudo que tinha dentro do coração para falar com Deus. Não sobrou mais nada. Essa é a geração dos últimos dias. E curioso que às vezes a gente fica o culto inteiro. Escute isso. Quando eu estava orando, porque não consegui dormir na madrugada de segunda-feira, eu fui para minha sala orar e Deus me deu esta mensagem. E eu comecei a escrever isso aqui, dizer: Deus, mas que coisa interessante, isso aqui somos nós. E veja se faz sentido. A gente fica às vezes o culto inteiro presos nos nossos celulares. Estamos assistindo o culto e no celular trocando a mensagem com a gatinha, com o irmão, combinando o que vai sair já já, e dizendo assim: poxa, esse culto não acaba. Mas esse pastor fala muito. Ixi, é o pastor Júnior, ele prega no mínimo 1 hora. O cara prega de 1 hora para frente. Meu amigo, se prepara para ouvir, espera aí. Passamos o culto inteiro muitas vezes sem dar ouvidos a um momento do que está se falando da palavra, mas estamos atentos ao que está acontecendo lá fora, no mundo do pecado. E muitas vezes torcendo para que o culto acabe, para que a gente possa vibrar, pastor Fábio, lá fora com aquilo que está errado. O culto inteiro, irmão. Eu fiquei meditando nesta madrugada quando eu orava a Deus. E eu fiquei percebendo que uma coisa que eu vou falar, e é difícil de se falar. Muitos de nós não conseguimos nos desconectar do nosso celular. Você sabe por quê? Porque nós não temos conexão com Deus. Não há como eu me conectar com Ele, meu patrão, porque o meu coração já está conectado com alguma coisa que para mim é mais importante do que Ele. E quando eu olho para estas coisas, eu fico pensando: meu Deus, por que a gente não consegue se conectar? Então o culto acaba se tornando literalmente um lugar de teatro, irmãos. Eu preciso fingir que eu estou aqui para eu cumprir uma regra. Eu estava lá, eu estava no culto, eu toquei, eu cantei aqui, ó, fiz a minha parte. Eu estava lá no som, na sonoplastia. Eu estava ali como diácono, apenas atento a tudo o que acontecia no culto, fazendo o meu teatro, fazendo a minha parte, como artista da fé, de que eu realmente estava no culto, quando o culto não estava em mim.
E aí você talvez não entenda porque que você entrou no culto sem sentir nada de Deus, você saiu do culto sem sentir menos ainda, e aí você fica achando que este irmãozinho do seu lado que está chorando, muitas vezes vários momentos do culto, você acha que ele é um extremista, espiritualista, que ele quer ser mais espiritual do que você, mas o que você não entende é que ele se permitiu se desconectar deste mundo para se conectar com todo o poderoso, aleluia. E cristãos vazios de Deus, sem a presença do Espírito Santo, eles fazem uma coisa incrível. Quem está pregando hoje? É o pastor Fábio? É o pastor Júnior? Quem é que está pregando? Ah, é o pastor Júnior. Vou não, ele fala demais. É 1 hora falando, meu irmão. Hoje eu vou dizer que eu estava com uma, da barriga enrolada e fiquei lá no trono. Ah não, é o pastor Fábio. Não vou pastor Fábio. Às vezes ele fala, eu não entendo, não quero nem saber disso. Hoje eu não vou para a igreja. Eu fico observando, e aí a gente começa a fazer, sabe o que? A gente começa assim, eu não vou para a igreja, porque aquele irmão, não vou com a cara dele. Eu não vou para a igreja, porque aquela irmã quando canta, ela não devia estar cantando. Eu não vou para a igreja, porque aquele irmão que fica na porta, eu tenho um problema com ele, ele me deve e nunca me pagou. Eu não vou para a igreja mais, porque o pastor chamou a minha atenção. E quando a gente vai olhando essas coisas acontecendo, o que muita gente não entende é que essas desculpas que a gente vai dando, para a gente não precisar se confrontar e olhar para dentro de si e dizer assim, eu preciso urgentemente do noivo, porque ele vem. Aleluia. A Bíblia diz em Ezequiel capítulo 22, o versículo 30, o Senhor falando a Ezequiel diz assim, eu busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro, que estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, porém a ninguém achei. Não tinha um que dissesse, Deus me usa, fala comigo, fala através de mim, Deus. Mas é mais fácil eu olhar para o óculos do irmão, para o cabelo da irmã, para a vida pessoal do irmão. Mas aquele irmão não podia pregar, aquela ali não tem o direito de subir no púlpito, aquele ali como é que pode? Olha a vida dele, olha aquele outro ali. E a gente fica olhando e esquecendo que quem está no culto é ele, o culto é para ele, a glória é para ele, a honra é para ele, o louvor é para ele, a adoração é dele, é tudo para ele. E quando você deixa de fazer para ele, meu irmão, o que você não entende é que você só está adormecido, como todos adormeceram. A Bíblia fala em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 e 2, uma passagem muito interessante. O texto começa dizendo assim, nos últimos dias o Espírito Santo expressamente diz. Você sabe o que quer dizer expressamente? Você sabe o que quer dizer quando o texto diz assim, expressamente diz? Se você procurar o conceito do que quer dizer a palavra expressamente, quer dizer sem contestação. Não há conversa, não há desculpas, não vai haver esse negócio de assim, mas Deus não vai aceitar, porque a Bíblia diz que quem falou foi o Espírito de Deus, e ele falou sem permitir que ninguém o contestasse. E você sabe o que ele fala? Ele fala que nesses últimos dias, a pior fase que a igreja passaria, é porque ela apostataria da fé. E isso é muito interessante, porque quando a gente olha para a palavra de Deus, mesmo aqueles que acreditam, quem acredita que está em comunhão com Deus, diga glória a Deus aí. Mesmo nós que levantamos as nossas mãos, o texto diz que nós também dormimos. Presta atenção no que eu vou te dizer, irmão. Fábio, quando a Bíblia diz que todas cochilaram, ela está dizendo que não tem essa parada de que aquele que é mais crente, aquele é menos crente, esse aqui é mais santo, esse aqui é menos santo. Os dois cochilaram.
Os dois adormeceram. E sabe como é que é esse adormecimento? É uma cauterização de mente, onde a nossa mente começa a perder o foco do porquê eu estou na igreja, o que eu estou fazendo nela, qual é a motivação de eu sair da minha casa. E deixa eu lhe dizer uma coisa: hoje o Senhor está nos trazendo esta palavra, neste encerramento, que nós passamos esses 5 dias dizendo até que Ele venha, porque Ele quer que quando Ele volte, a noiva esteja apta e preparada. Mateus capítulo 25, por favor. O versículo número 6 diz uma coisa interessante, que foi a base do texto lido no início desta administração. O versículo 6 diz assim: mas à noite ouviu-se um grito, aí vem o esposo, saiam ao encontro dele. Eu quero que você preste atenção em cada coisa que eu vou dizer a partir de agora. A vinda de Cristo, ela será repentina, e Ele deixou vários sinais. Primeiro, há um sinal social, que na teologia a gente conhece como sinal social. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1 diz assim: sabe porém isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, porque haverão homens que serão egocêntricos, que serão avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os outros, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. O primeiro sinal da vinda de Jesus, ele é social. Quem tem mais de 50 anos, levanta a mão por gentileza aqui. Não tenha medo de levantar não. Digam para mim aqui. Quando vocês tinham a minha idade, 21, 22 anos mais ou menos, teoricamente, mas quando vocês tinham a idade de 20 anos, vocês lembram como era o mundo que nós vivemos? Quando eu era criança, irmãos, eu lembro que para passar entre o meu pai e a minha mãe, se eles estivessem conversando com alguém, se eu passasse, às vezes mesmo pedindo licença, depois a bolacha comia. Está aqui a minha mãe, que eu falo muito ao vivo dela, ela está aqui agora. Porque era um desrespeito os nossos pais estarem falando com alguém e a gente passar correndo. Hoje a criança ainda passa afastando assim, dá licença, dá licença. Eu responder a minha mãe hoje, ontem a gente estava sentado na mesa relembrando os momentos bons da vida, e um deles era que a minha orelha é muito grande, porque minha mãe puxava e saía levantando assim: vem cá, eu não lhe disse isso. Por isso que eu tenho a orelha grande. Minha mãe disse: eu quero estar no culto para você falar essas coisas aí. Mas nós tínhamos educação. Nós saíamos na rua e quem quisesse se prostituir, ser homossexual, ser doidão, fazer o que quisesse, vá fazer na sua casa, que cada um tinha seu espaço e seu lugar, se respeitava o outro. Não era essa vergonha que é hoje não, nesse Brasil não. Eu estou errado, irmãos, eu estou falando alguma doidice. É assim ou não é? Falar um palavrão, meu Deus do céu, ai de mim se dá um palavrão. E se eu falasse na escola e minha mãe soubesse, meu amigo, no outro dia eu aparecia todo pintado, meu patrão, com marcas, porque o cinto comia, era certo, mas a gente aprendia. Hoje você olha de cara feia para um filho, o Felipe, ele já começa a ligar para o 190, eu vou te denunciar. Que eu aprendi na escola que não pode me olhar de cara feia não, que eu te denuncio. E a mãe está ali comendo calada, com medo do filho. O que eu vejo hoje é que exatamente como a Bíblia fala, nos últimos dias haveria um sinal social. A sociedade inverteria os papéis. Observe se eu estou errado. Hoje o que é certo está errado. E o que era errado virou certo. Estou errado, irmãos? É uma coisa interessante. E eu não estranharei no dia que eu ver um poste desse mijando na cabeça de um cachorro, porque a coisa inverteu. Virou. Não é mais o cachorro que mija no poste. A coisa virou bagunça. Olha para cá, você que é jovem. Sabe o que a gente ouve na faculdade? Meu irmão, eu sou estudante. Eu ouço isso e repreendo quando ouço.
como eles batem no casamento, que o casamento é uma doidice, não vai estragar a tua vida. Se falar em ter um filho, você está louca, minha irmã, querer ter filho, vai curtir a vida, vai viver loucamente depois, porque o corpo é seu, as regras são suas. A beleza do ser mãe foi trocado pela promiscuidade em uma vida abundante de promiscuidade e de iniquidade. E a gente olha para tudo isso e nós estamos normalizando o que era errado. Leis que antes favoreciam o que era certo, hoje elas nos desfavorecem e favorecem o errado. E hoje realmente ninguém pode nem falar nada. Daqui a pouco o Facebook me corta aqui ou me bloqueia, porque falar verdades hoje, dentro e fora da igreja, é proibido. É um evento social que a Bíblia disse que assim seria. Primeiro sinal. Vocês perceberam que a criminalidade nos últimos 50 anos ela atingiu em todo o mundo estatísticas jamais vistas em todos os séculos? Meu irmão, se você começar a parar para analisar o índice de criminalidade, ele não diz respeito a um país de quinto mundo como o nosso, que a gente acha que é de terceiro. Você vai para a Califórnia, nos Estados Unidos, e até roubar hoje, ou furtar, deixou de ser crime para facilitar a vida de quem é bandido. E a gente vai olhando para esse rápido aumento de crimes, pessoas na rua drogadas, e são muitas vezes motivadas por um governo corrupto, que rege muitas vezes uma nação. E quando a gente vai olhando para isso, você vai ver que Paulo falou que seria assim. Você já ouviu falar numa coisa chamada revolução sexual? Olhe para cá, irmãs e irmãos. Não se fala mais em fazer amor. A palavra de ordem é transar. Vamos transar? Não existe mais sentimento, não existe mais o olho no olho, o toque, o diálogo, a sensação, o prazer de com quem e o que está sendo feito. O que vale a pena é que eu sinta prazer, que eu saia depois desta noite feliz com o que fiz e muito bem satisfeito. Isso é o que interessa nesta geração caída e adormecida. Quando a gente olha para esta revolução sexual, ela me leva às regras que recentemente a Rede Globo de televisão, fazendo comerciais, ela colocou um monte de homens travestidos de mulher para exaltar a política do aborto, dizendo a estas mulheres que elas têm o direito de curtirem a vida, e que se nessas curtidas infelizmente engravidarem, são seus corpos, as regras são suas, matem, tirem, abortem. E todo mundo está olhando para isso. Os grandes influenciadores olham para isso, se calam. As grandes influenciadoras vão para lá e aplaudem. Colocam atores e atrizes de respeito, de renome, que têm milhares e milhares de seguidores, para que as pessoas olhem e normalizem o que é errado diante de Deus. Abortar é matar, e matar diante de Deus é errado. Quando você olha para um dos maiores sinais, e eu vou lhe dizer agora que talvez foi o maior sinal veterotestamentário, biblicamente falando. Você sabe qual foi? Nenhum dos acontecimentos da vida de Cristo seriam possíveis sem que este acontecesse. Todos os acontecimentos que falam da vida de Cristo só poderiam acontecer se este que eu vou dizer agora acontecesse, porque ele é o start para a vinda de Jesus. Você sabe qual é? No dia 14 de maio de 1948, a nação de Israel se torna agora uma nação soberana, e judeus do mundo inteiro começam a retornar para esta nação, cumprindo uma profecia de todos os profetas, com exceção de Jonas. Todos os profetas da Bíblia, com exceção de Jonas, falaram que com a vinda do Messias, a vinda do Mashiach,
se daria quando Israel voltasse a ser uma nação. No ano 77 depois de Cristo, a Bíblia mostra, e também vários outros livros históricos mostram, que a nação de Israel, ela foi dizimada, ela foi consumida pelo Império Romano, e o mundo inteiro recebeu os judeus que se espalharam. Mas antes de Jesus voltar, a Bíblia diz que os profetas que vieram antes deles anunciaram: a nação voltará a ser soberana, voltará a ser uma potência, voltará a ser grande, os judeus retornarão para sua cidade natal, e então o Messias voltará. Quando você chega em Israel e você vai conversar com um judeu, você pergunta para ele: você acredita na vinda do Messias? Eles não acreditam em Jesus, mas eles esperam a vinda do Messias. Você sabe por quê? Porque o que eles não sabem é que quando os profetas falaram que o Mashiach voltaria após a restauração da nação de Israel, eles não sabem que Jesus veio nesta terra e anunciou que isso aconteceria. Quando Jesus estava aqui na terra, que ele sobe para o céu, os dois vagões, ou os dois anjos que descem, anunciaram: ele vai voltar, ele voltará. Quando você vai ver o final do livro do Apocalipse, o próprio Cristo inspira o apóstolo João a escrever: cedo eu virei e eu não tardarei. Ele está voltando, irmão. Nós ficamos vendo a Rússia se levantando, o Irã se levantando. Você olha para países que estão ao redor, como a Turquia, o Irã, a Rússia lá em cima, que estão ali perto de Israel, e você não entende o que está acontecendo. Você assiste na televisão, você começa a ver a Rússia enviando materiais bélicos para o Irã, para fortalecer o Irã contra Israel. Você vê a Síria no Reino do Norte abrindo espaço para que esses países possam encher de armas para lutar contra Israel. E você não tem ideia, mas se você lesse Ezequiel 38, você descobriria que todas essas nações foram citadas como sendo nações que se levantariam antes da vinda do Messias contra a nação soberana de Israel restaurada. Gente, eu estou vivendo o cumprimento bíblico da vinda de Jesus. A minha avó não experimentou isso, ela morreu crendo nisso. Talvez um tataravô que conheceu Jesus não experimentou isso, mas morreu crendo nisso. Mas eu e você temos o privilégio de ver a Bíblia dizer, e ela está se cumprindo, a Bíblia anunciar, e a vinda está perto, a Bíblia falar, e nós estamos vendo com os nossos olhos. Mas olhe para cá, exatamente como estamos em silêncio, adormecidos na fé, não nos atentamos que o que está acontecendo conosco também é um cumprimento da palavra. Você sabe uma coisa que é interessante? Você já ouviu falar em Nações Unidas ou governo mundial? Quem já ouviu falar nisso? Governo único, governo mundial. Há um esforço imenso para que os blocos econômicos consigam sustentar um governo único no mundo. Deixa eu lhe dar uma boa notícia. Essa história, quando eu tinha 15 anos, não existia. Ela veio existir agora com os meus 40 e tantos anos. Quando a gente olha para isso acontecendo, e você vai ler o livro de Apocalipse na Bíblia, você vai ver que o anti-Mashiach, o anticristo, para que ele pudesse governar o mundo, ele precisaria que o mundo estivesse debaixo de um domínio político único e central. Aí a gente está olhando, Edivone, as nações se preparando, os blocos se preparando, diante dos nossos... A gente liga o jornal e vê o jornal falando: há uma reunião no mundo, há um não sei o que no mundo, os líderes estão se reunindo para fazerem uma única nação, um único povo. E ninguém está percebendo que a Bíblia está se cumprindo. Deixa eu lhe dizer, Jesus está voltando, igreja. Sabe uma das coisas que eu acho mais interessante, que a gente nem está se tocando? São os sinais da natureza. Você sabia que nos últimos 20 anos aconteceram mais terremotos do que nos últimos 2000 anos? Estatisticamente, cientificamente provado.
Você sabia que nunca existiram tantos maremotos, tsunamis e terremotos como há nos apenas 20 anos? Quando você vai olhar para a natureza gritando, você abre Mateus 24 e você vai ver Jesus dizendo assim: quando eu estiver perto de voltar, vocês verão terremotos em vários lugares. Vocês vão... Evangelista Lucas dizer que o mar e o bramido das ondas seria ouvido por todos. O mar gemendo, dizendo: ele está voltando, ele está voltando, ele está voltando, aleluia. Quando você vê Daniel capítulo 12, versículo 4, o texto diz assim: e tu, Daniel, encerra estas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Olha o que Deus disse para Daniel, que aconteceria no fim do tempo. Porque muitos correrão de uma parte para a outra, e a ciência se multiplicará sobremaneiramente. Meu irmão, do ano 0 até o ano de 1800, ninguém sabia o que era luz, meu irmão, energia. Ninguém sabia o que era poder ter isso que você tem aqui à sua disposição. Não se falava em computador, não se falava em celular. Eu mandava uma carta para minha mãe hoje, às vezes 2 meses depois ela ia ler. Eu já tinha até morrido quando eu mandei a carta. Quando ela ia me responder, já ia chegar notícia 2 meses depois: seu filho morreu antes de você escrever para ele. Hoje você abre a boca e diz assim: oi. A pessoa está no Japão e ela diz oi em milésimos de segundo. Há um tráfico de dados acontecendo por frequências na nossa cabeça e a gente nem percebe. A tecnologia da inteligência artificial era o último necessário para o cumprimento de uma profecia que está em Apocalipse capítulo 13, versículo 15. Você sabe qual? A Bíblia fala que o anticristo, para reinar nesta terra, ele faria uma espécie de imagem de um boneco grande, e esse boneco sem vida, ele daria ordem, e esse boneco começaria a falar como um ser humano, e ele iria com mão de ferro reger a nação. Ele iria responder a qualquer conhecimento que fosse passado ou arguído. Ele estaria preparado. Você sabe o que é isso? IA, inteligência artificial. Hoje existe uma coisa que está acontecendo chamado transhumanismo. Você sabe o que é isso, Vinícius? E que Daniel fala sobre isso. Hoje as pessoas, elas estão sendo preparadas para implantarem chips nela. A pessoa não consegue andar, um chip vai fazer ela andar. Ela não consegue ouvir, um chip vai fazer ela voltar a ouvir. Ela não consegue ver, ela vai ter um olho que é cibernético, que é algo feito com uma máquina. E nós estamos eternizando a manipulação do DNA. Chegou a um limite tal de clonagem que a Inglaterra já consegue clonar seres humanos, e foi barrada pela União Europeia. Para! Nós não aceitamos que vocês deem continuidade nisso, porque eles estavam eternizando pessoas pelo processo de clonagem. Oi. E tudo que é necessário para que se cumpra a palavra de Deus, estamos vendo diante dos nossos olhos. Hoje existe tecnologia que a Bíblia fala que era necessária para o anticristo dominar o mundo. Olhe para cá para você saber disso. Quem tem um aparelho de celular na mão aí? Quem tem celular? Levanta a mão assim, só para eu saber. Acho que quase todo mundo. Você sabia que tanto aqueles que são aptos ou adeptos da Apple e do software que eles utilizam, como aqueles que são utilizadores do software chamado Android, você sabia que para onde você vai no mundo, fica um rastro que você não tem a possibilidade de cancelar? Você sabia que cada lugar que você vai, levando o seu celular, é por isso que tem gente que diz assim: rapaz, eu vou lhe aprontar, eu vou deixar o celular aqui no bolso do irmão, vou deixar o celular ali na minha casa, porque se eu for aprontar com o celular, e alguém pode me rastrear.
Você sabia que hoje, para onde você vai no mundo, os satélites conseguem rastrear e localizar você, querendo você ou não? O desenvolvimento da tecnologia está tão avançada que tanto a Samsung, que disputa com a Apple o espaço na tecnologia, desenvolveram 2 celulares, o iPhone 15 e o Samsung Galaxy S24, com uma tecnologia em que você pode estar no meio do mar, sem energia nenhuma, sem poder ter contato nem de longe com alguma antena, e o seu celular consegue mandar um SMS dizendo a posição geográfica de onde você está naquele momento, usando apenas os satélites que estão passando na minha e na sua cabeça. Obrigado, pastor Fábio. Quando nós olhamos para estas coisas acontecendo diante dos nossos olhos, aí eu entendo, Robert, porque que ninguém conseguia se esconder do anticristo. Você já viu falar no gov.br? Você sabe o que você consegue fazer sem ele hoje no Brasil? Nada. E para você ter ele, você tem que se cadastrar, deixando claro o seu título de eleitor, sua carteira de motorista, sua carteira de identidade. Você tem que dizer onde está casado, onde foi casado. Tem que deixar a sua digital, tem que ter o formato do seu rosto. E é em 3 dimensões que você vai. E ele vai mandar você aproximar, gerando a 3ª dimensão, para poder ficar tudo registrado. Para onde você tentar se esconder, o anticristo consiga lhe achar. Nós estamos vendo isso acontecer nos nossos olhos e dizendo que isso é doidice, pastor, larga de viajar na maionese. E modestamente, se eu fosse falar o meu currículo aqui, talvez você dissesse, esse cara deve ser, ou ele é muito doido, ou ele realmente estuda o que está falando. Mas deixa eu concluir esta ministração, e eu quero concluir falando de uma das maiores características do final dos tempos. 1 Timóteo capítulo de número 4, o versículo de número 1 diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Quando você vê Jesus falando da multiplicação da iniquidade e o amor de quase todos esfriando, ele diz em Mateus 24, versículo 12: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriará. É triste saber disso, e ninguém vai querer falar nos púlpitos o que eu vou lhe dizer, mas o maior sinal da vinda de Cristo depois do renascimento de Israel é a apostasia dentro da igreja de Deus. O maior sinal da vinda de Cristo é que nós não teríamos conceitos teológicos formados. Aqui você ouve uma coisa, na igreja da frente você ouve outra. Ali diz que pode pular, o outro diz que não pode bater palma, o outro diz que profetiza muito, o outro já não profetiza. E você fica sem entender, meu Deus, o que eu sigo? Quem está certo? Que ninguém para ler as escrituras, porque se você abre esse livro, é Deus falando ao seu coração, é Deus te ensinando o caminho dele, é Ele ministrando a você na palavra dele. Quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo uma coisa que agora aconteceu e que me fez chorar. Eu disse isso hoje para o pastor, amigo meu pessoal. Quando eu pego meu celular, um colega me envia um vídeo. Esqueci o nome desse camarada e eu não anotei o nome dele, mas ele é um cantor de música baiana. Começa com K alguma coisa, Canavanda, sei lá como é o nome do camarada. Canarinho, canário, é um verdadeiro canário mesmo. O camarada está lá com um cordão de babalá, yoxô e de orixá e de tudo quanto é coisa, cheios de pactos com demônios, cheios de alianças com demônios, que eles precisam fazer para terem o público que eles têm, para conseguirem a energia física que é humanamente impossível de se conseguir. E você olha para um camarada desse, ele para no meio do show, começa a chorar e dizer: eu não aguento mais. E ele começa a dizer: ninguém acredita, mas Jesus vai voltar.
Eu paro e olho para um ímpio, um camarada com um pacto, com uma aliança de Satanás, gritando que Jesus voltará. Você vê um duelo de uma mulher que parece louca, mas se apresenta como serva. Ela abre a boca e diz assim: o apocalipse está chegando. A outra debocha, diz: eu vou massacrar esse apocalipse. Minutos depois, o negócio dela quase vira. E Satanás, quando olhou, a intenção do diabo, Vini, era matar ela, matar todos eles. E sabe quem segurou aquele dia? Não foi o pessoal, foi o próprio Deus. Que assim: eu não vou deixar você morrer não, porque eu amo a tua vida, porque eu quero te salvar. Aleluias a este Deus. Aleluia, Adonai. Muitos desses homens e mulheres são afastados da igreja, Divulgue. Os maiores músicos do mundo nasceram na igreja. Você pega um cara como Elvis Presley, vai conhecer a história dele. Nasceu na casa do Senhor, caminhou na presença do Senhor, se tornou um dos maiores músicos do que nós chamamos de rock, e um dos grandes autores de poesias incríveis, mas que nasceu na casa de Deus, conhecia Jesus. E quando muitas vezes bêbado ou drogado, ia cantar hinos da harpa que eu e você cantamos, porque a alma da gente tem sede de Deus, irmãos. Glória. E as pessoas hoje, que antes nunca que se ouviu falar no carnaval alguém gritar o nome de Jesus, hoje os próprios camaradas que promovem, que faz a galera agitar, estão parando, movidos pelo próprio Espírito de Deus, que vai lá no coração dele, faz ele parar e diz assim: declara que Jesus está voltando, declara que ele vem, o noivo está voltando para buscar a sua noiva. Aleluia. Quando eu olho para alguns, eu vejo que eles estão neste mundo de pecado. E hoje eu chorei por esse camarada, dobrei o joelho, orei por ele, digo: Senhor, tem misericórdia dessa alma, salva essa vida é preciosa para ti. Mas o que mais me dói hoje não são as pessoas que estão apenas lá fora. Eu já vou encerrar. Você vai poder ir para o seu show, você vai poder fazer o que quiser, mas eu vou lhe dizer uma coisa que Deus ministrou no meu coração. Muitas pessoas estão dentro da igreja, Neto, vazias de Deus, sem graça, sem unção, sem nada para apresentar para Deus. Nos vestimos de tantas desculpas para poder não seguir Jesus. Eu não sigo Jesus porque eu não quero deixar de fazer isso. Eu não sigo Jesus porque eu vou ter que deixar de fazer aquilo. Eu não sigo Jesus por causa disso, daquilo outro. E Cristo fica nos olhando. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Jesus amou você quando você estava bêbado. Jesus amou você quando você estava se trocando. Jesus amou você quando você estava se prostituindo, quando você estava enganando. Ele não esperou você melhorar o seu jeito de ser para ele te amar, não. Eu lembro de casos, Vini, que Deus amou o camarada no mais profundo buraco do abismo. Jesus falou assim: eu te amo, mas como que tu me ama do jeito que eu sou? Como que tu me ama? Olha para mim, eu não valho nada, eu já fiz tanta coisa errada, eu já matei, eu já me prostituí, eu me drogo, eu faço aquilo e aquilo outro. E Jesus está dizendo: mas eu amo você, você é precioso, a tua alma é preciosa para ele, irmão. Mas nós vivemos um tempo em que a gente só consegue estar nas igrejas. Isso tem me atormentado já tem um tempo, só para criticar, para apontar, para dizer, para acolher, dizer assim: aquele, aquela. Não conseguem se entreter com Deus, mas só se entretem, só conseguem entretenimento nas redes sociais. Precisam da validação das pessoas, das curtidas, dos coraçãozinhos. Você não consegue viver um momento com a sua família, porque você precisa da satisfação nas redes sociais do que você faz o dia inteiro, para que alguém valorize, aplauda você. E muitas das vezes tudo isso é mentira. Nada disso é real. São pessoas fingindo que são felizes quando são infelizes. São pessoas vazias fingindo que estão cheias do Espírito Santo. Bate uma foto minha quando eu estiver assim orando, clamando com a minha lágrima saindo. Meu irmão, Deus está nos chamando nesta noite para dizer que o noivo vem.
Se você não tiver com azeite, se você não tiver o azeite da comunhão, o azeite da presença, o azeite da graça, o azeite do amor, o azeite do desejo, o azeite das obras, a porta vai se fechar. E é curioso que o apóstolo fala que nos últimos dias nós seríamos amantes de nós mesmos, irmãos. Talvez uma das maiores características que a gente tem na nossa vida chama-se egocentrismo. Tudo gira em torno da gente. Tudo gira em torno do que eu penso, do que eu entendo, do que eu creio, do que eu penso que seja certo. E quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo uma coisa curiosa. Muitas pessoas perderam a noção do que é vida eterna. Olhe para cá, você está visitando nesta igreja, eu tenho certeza que não foi porque alguém te convidou, não. No seu coração você pode até achar que eu só vim porque ela me convidou, eu só vim porque ele me convidou. Você está aqui porque especificamente na segunda-feira de madrugada Deus te olhou no futuro sentado aqui, ouvindo essa palavra, e Deus queria que você soubesse de uma coisa: nós não estamos dando atenção para o mais importante. Esta vida está passando e ela vai passar. Hoje eu estou vivo, amanhã eu estou morto. O que importa para a gente é a vida eterna. Porque é a vida eterna que nos aguarda. Há um céu de glória que foi construído para aqueles que creem. Há um Cristo que deu a vida por nós. Há um Jesus que morreu pelos nossos pecados, para que eu e você pudéssemos ter vida no céu de glória e vida em abundância. Quem entende o que eu estou dizendo nesta noite? Mas quando eu olho para tudo isso, escute o que eu estou lhe dizendo. Você lembra que eu lhe disse que o maior sinal dos últimos tempos, depois do nascimento de Israel, seria a apostasia? Você lembra que eu lhe disse e mostrei na Bíblia que os últimos dias seriam dias difíceis, porque as pessoas seriam assim, cobiçosas, traidoras, enganadoras, mentirosas e por aí vai. Mas há uma profecia na Bíblia, que quem profetizou foi o profeta Joel, e fala dos últimos dias também. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículo 17, diz assim: e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu, escute isso, crente, que do meu espírito, aleluia, eu derramarei sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, os vossos velhos sonharão, e também do meu espírito derramarei sobre todos os servos e sobre todas as minhas servas. Naquele dia eles profetizarão, e eu farei prodígios em cima no céu e sinais embaixo da terra. Sabe o que a Bíblia diz que aconteceria também nos últimos dias? A despeito de todo adormecimento, a despeito de toda dificuldade de se caminhar, haveriam 5 prudentes com azeite extra, haveriam 5 prudentes que estariam ali de pé, muitas vezes arrastadas, mas dizendo: eu tenho azeite, eu tenho azeite, eu tenho azeite na minha vida. Fique de pé em nome de Jesus. Fique de pé. Fique de pé. Aleluia. Você sabe o que mais a gente deveria desejar? É ser cheio de Deus, é ser cheio da presença de Deus, é ser como Ele é. Nós deveríamos desejar Ele, porque tudo é Ele. Tudo é por causa dele. Jesus disse em João no capítulo 7, versículo 37: e no último dia, no grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, aleluia, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as escrituras, rios de água viva correrão, rios de água viva sairão do seu ventre. O apóstolo João, em Apocalipse capítulo 22, versículo 17, ele olhando para o céu, ele disse: e o Espírito e a noiva dizem: vem. E quem ouça, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Você sabe o que diz em Apocalipse 22, versículo 12? Eis que cedo venho, o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. O amor de Deus é enorme. O
amor de Deus é enorme. Nós não merecemos isso. Nós não temos o direito de estar na presença de Deus. Eu disse agora há pouco, Jorge, para um irmão abraçado ali atrás. Eu disse: eu não mereço ir para o céu. Você não merece ir para o céu. Nós não temos esse direito. Mas Jesus foi naquela cruz e disse assim: eu comprei o teu direito de ir para o céu. É tudo por causa dele, é tudo por causa dele, é tudo por ele, é tudo por ele. Oh, aleluia! Porta da canção mais simples, o anjo da morte não é que corre por vento que abre o caminho deve ser. Ele te amou quando ninguém te amou mais. É você. Do passado, mas o que é do destino. De pedaços, onde que abre o caminho é você. É você. É você. Mais perto do monte, mais perto da face, espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, é mais perto da morte, o medo. Mais perto do monte, mais perto da face, escondo com o peso da tua glória. Mais perto da glória, mais perto da morte, o medo quer me parar, então me tira o medo. Faz dizer, Moisés, tu vai lugar e faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Eu também vou subir, eu vou subir no monte, e tudo desistir, e vou ficar lá, até te encontrar. Eu vou entrar na casa, e vou fazer morada, e vou ficar lá, até te encontrar. Mais perto do monte, mais perto da face, estando com toda tua glória. Mais perto da glória, é mais perto da morte, o medo quer me parar. Eu vejo nesses últimos dias o cumprimento fiel das palavras de Deus. É inegável. É inegável, ele voltará.
Nós estamos vendo até o ímpio anunciando que ele está voltando. Ontem, quando terminou o culto, uma criança chegou até aqui. E a mãe dela disse assim: pastor, meu filho quer aceitar a Jesus. Como é comum, eu disse: eu vou orar. Me dê suas mãos. Mas quando eu comecei a orar com ele, dizendo assim, repita comigo, diga assim: Senhor Jesus. Ele: Senhor Jesus, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Ele começou a chorar. Aí ele chorando, ele disse: eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. Quando eu terminei a oração, eu estava abraçado com ele, chorando, dizendo: meu Deus do céu, uma criança entende. E você não consegue entender. Uma criança consegue entender que ele não é nada sem Jesus, que a paz que ele precisa está em Jesus, que o que ele precisa está nele.